Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. É muito bom estar com você novamente para compartilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós queremos concluir a nossa mensagem que trata da armadura do Espírito Santo. O tema principal: Deus convoca seu exército. Deus está nos chamando para a batalha, irmãos. Nós temos vivido dias de conflito, dias de expectativa e apreensão. E o Senhor tem nos convocado para essa batalha. Mas não é uma batalha material, física. É uma batalha espiritual. E nós só podemos compreender isso se tivermos esse discernimento espiritual. Eu hoje quero ler com você mais uma vez o final de Efésios capítulo 6, melhor dizendo, os versículos 17 e 18, que são os dois últimos versículos que nós lemos nos dias anteriores para concluir a nossa mensagem. Diz assim a Bíblia: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada do Espírito, que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. As recomendações que o apóstolo Paulo faz, obviamente, instruído pelo Espírito Santo de Deus, é no sentido de termos uma armadura convictos de que Deus está nos orientando. Então, dentro dessa armadura, hoje nós falamos sobre o capacete da salvação. E quando a gente fala sobre capacete da salvação, o capacete é uma das partes da armadura que a gente coloca sobre a nossa cabeça. Quando eu falo sobre o escudo da fé, conforme nós terminamos a mensagem ontem falando, o escudo da fé é uma arma de defesa. Nós usamos o escudo para nos defender dos ataques do inimigo. O capacete também é um aparelhamento de defesa. Nós colocamos para defender a nossa cabeça. O capacete fica na nossa cabeça e protege a nossa mente. Então, fala sobre o capacete da salvação. A salvação é uma certeza que Jesus Cristo nos dá. Que certeza é essa, pastor? A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para nos salvar. E a maneira como nós entendemos a salvação é recebendo Jesus em nosso coração. Veja, o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em Roma, por isso carta do apóstolo aos Romanos, ele diz assim: se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor, e em nosso coração nós crermos que Ele nos salvou, que Ele morreu por nós, que Ele é o nosso Salvador, então nós seremos salvos. Então com a boca a gente faz a confissão para a salvação e com o coração a gente crê que Jesus é Senhor, então nós seremos salvos. Então quando fala sobre o capacete da salvação, essa salvação precisa estar na nossa mente. Não pode ser dúvida. Eu tenho certeza que Cristo veio me salvar. A minha mente não pode dizer outra coisa. Sabe por quê, querido? Uma mente duvidosa, uma mente dividida, é um campo fértil para o diabo semear dúvidas em nós. E eu preciso ter essa certeza de que Jesus deu a vida para me salvar. Jesus veio a esse mundo como homem, morreu como homem, se levantou ao terceiro dia como Deus, Filho de Deus, para nos salvar. Então nessa terra ele era homem, sim, mas Deus veio para nos dar a sua vida. E por isso ele veio para nos salvar, e eu creio, isso está certo dentro de mim. Por isso a Bíblia fala sobre capacete da salvação. E diz mais, orando em todo o tempo. Fala sobre a espada do Espírito. Querido, se o escudo da fé é minha arma de defesa, a espada do Espírito é a minha arma de ataque. E a Bíblia coloca que a espada do Espírito
é a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque quando eu sou atacado, eu me defendo com escudo, mas eu ataco com a palavra de Deus. Não é brigando com o próximo. É porque essa palavra me dá convicção de fé. Essa palavra me dá convicção de salvação, me dá convicção de esperança, me dá convicção do amor que eu preciso ter a Deus e com o meu próximo. Qual é a minha luta? A minha luta não é ficar batendo nas pessoas, criando intriga com as pessoas, criando contenda com as pessoas. Não. A minha luta é vencer a carne, andando no Espírito, amando o meu próximo. É isso que a palavra de Deus me ensina. Por isso a espada do Espírito. Eu preciso ter habilidade na palavra para poder vencer o inimigo. Aí sim, a Bíblia diz, orando a Deus e pedindo ajuda dele. A oração, querido, é um instrumento de dependência a Deus. Eu oro porque eu dependo do Senhor. E a oração é tão importante na vida do cristão que Jesus nos deixa o exemplo disso. Jesus orava. Quantas vezes Jesus saía do meio dos seus discípulos para ir orar? Ele subia o monte para orar, ele orava de dia, orava de madrugada. Você lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro? Na porta daquele sepulcro, ele orou ao Pai. Quantas vezes Jesus orava ao Pai? Na cruz, Jesus orou ao Pai, dizendo, Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Antes da crucificação, Jesus subiu para orar, e quando ele orava, os discípulos dormiam, e Jesus pedia que eles vigiassem. Nós vamos ver na Bíblia, esses dias eu preguei aqui sobre a doença de Ezequias. Quando o profeta foi a ele, disse que ele iria morrer. Ezequias virou para a parede, orou a Deus e disse, Senhor, olha a minha vida, sê digno em me ajudar. Deus deu ao rei Ezequias mais 15 anos de vida depois que ele orou. Há pessoas que têm aquele pensamento determinista, como, Deus já determinou tudo, Deus já sabe tudo, então precisa orar. Então por que Jesus orava? Por que os profetas oravam? Por que os apóstolos oravam? Por que a igreja em Antioquia, antes de enviar os missionários, eles oravam e jejuavam? Será que não tem alguma coisa errada? A oração é a cobertura do Espírito Santo. Aliás, é a única cobertura que eu preciso ter sobre a minha vida, o Espírito Santo de Deus. Sabe? E aí a Bíblia diz, orando em todo o tempo, como Jesus orava. E diz assim ainda, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é pessoa. Quando eu recebo Jesus no meu coração, eu convido ele vem habitar no meu coração. Ele está em mim, e aí eu preciso ouvir o que ele me diz, ouvir a sua voz. Sabe, quando eu oro, deixar ele falar comigo e seguir a orientação dele. Pastor, como eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus ele não se contradiz. A palavra de Deus diz que eu preciso buscar a verdade na palavra. Sabe? E o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo e eu confirmo pela palavra que é ele que está falando. E é preciso a gente ter comunhão, ter intimidade, para entender quando o Espírito Santo de Deus fala conosco. Aliás, é preciso de tempo para eu poder entrar nesses detalhes com você. Quem sabe uma outra ocasião possa falar melhor sobre isso. Mas, falando em tempo, deixa eu me antecipar aqui. Diz assim, olha, fiquem alertas, ou seja, vigiem. Orar e vigiar é a ordem de Jesus. Orar e vigiar para que não entreis em tentação. Você sabe por que Pedro negou a Jesus? Por que ele errou daquela maneira? Falta de vigilância. Falta de vigilância. Jesus já tinha dito a Pedro, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro ali no meio daquelas pessoas, passeando para lá e para cá, somente quando se cumpriu é que ele lembrou. Não estava atento. Aqueles discípulos que caminhavam para a cidade de Emaús, quando Jesus chega, começa a caminhar ao lado deles, eles dizem assim,
Porventura o nosso coração não queimava quando aquele viajante falava conosco? Era o próprio Jesus que estava com eles e eles não vigiaram, não tiveram atenção para ver que o Filho de Deus caminhava com eles. Olha, orem sempre guiados pelo Espírito, vigiem e diz, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Querido, não desanima, vista a tua armadura, fica firme, assume a tua posição e creia, a vitória virá. A vitória virá. Agora que você tem armadura, entenda cada uma dessas partes da armadura e coloque em prática. Defenda-se e ataque aquele que vier zombar da tua fé, aquele que vier questionar a sua salvação, aquele que vier questionar o seu Deus. Porque nós somos questionados, somos bombardeados às vezes de todos os lados. É o ateu que questiona, é aquele que não crê em Jesus que questiona, é aquele que tenta nos ridicularizar. Enfim, eu não sou chamado para brigar com as pessoas. Mas existem potestades, conforme nós falamos na primeira parte da mensagem, que atuam para tentar constranger, inibir esse evangelho do reino. Essa palavra que é verdade, essa palavra que é viva. Então vista a sua armadura da fé, a armadura do Espírito Santo, sabe? Vista essa armadura, o Senhor conta com você, Deus está te chamando para fazer parte desse exército. Amém, querido? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo entendimento, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a vestir essa armadura todos os dias e andar com ela e caminhar com ela nesse mundo que às vezes é tão tenebroso, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos, Pai, cada parte dessa armadura sobre nós. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que nós a Ti oramos e agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Querido, fica com Deus, Deus te abençoe. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde e um beijo no seu coração.